a gente seja capaz de continuar sonhando, a gente seja capaz de continuar crendo que as coisas vão melhorar. E não procurar descansar em um tempo em que elas eram boas, porque elas vão voltar a ficar bem. Outra coisa, tempo de crise é um tempo que mexe conosco. E, infelizmente, na maioria das vezes, não mexe de forma positiva, mexe de forma negativa. Em que sentido? Tempo de crise nos leva a oscilar. É muito comum que, em tempo de dificuldade, o crente fique oscilando. As pessoas, de um modo geral, o crente em particular, já que é o nosso foco aqui. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15:58, que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A recomendação da Bíblia para nós é firmeza. A recomendação da Bíblia para nós é segurança. Então, está difícil? É possível. A vontade é desistir? Não poucas vezes é essa mesmo. Só que a Bíblia diz que eu não devo desistir. A Bíblia diz que eu não devo ficar olhando para trás. E a Bíblia diz que eu devo me manter firme. É fácil? Não. Eu estava dizendo hoje em uma casa que olhar para a dor do outro e dizer que não está doendo muito, isso é fácil. Olhar para o problema do outro e dizer, fique calmo, isso é fácil. Mas não é uma questão de facilidade ou dificuldade, é uma questão de crença. Nós somos desafiados a crer. E crer é justamente isso. Crer é essa capacidade de ficar em paz, de ficar tranquilo, de ficar estável, mesmo quando as coisas estão difíceis. Um exemplo clássico é Daniel sendo jogado na cova dos leões. Irmãos, a gente nem imagina isso, mas imaginem o que é ser jogado em uma cova cheia de leões famintos. Ora, o normal era ficar desesperado. O normal era gritar. O normal era dizer, não me jogue, não me jogue. O normal era fazer isso. Mas Daniel não faz nada disso. E por que Daniel não faz nada disso? Porque ele é melhor do que nós? Não. Porque Daniel tinha uma coisa que talvez alguns de nós não tenham. Daniel tinha fé. E a fé produz paz, mesmo em momentos de dificuldade. A fé produz estabilidade, mesmo quando a situação é de instabilidade para os outros. Então, uma coisa que você deve tomar cuidado, eu devo tomar cuidado, é que em tempos de dificuldade, eu preciso me manter firme. Eu não posso viver em extremo de alegria e tristeza. Tem crente que é assim. Ele está bem hoje, só Deus sabe como ele vai estar amanhã. Ele passa por você hoje e dá a paz do Senhor gritando, querendo lhe abraçar. No outro dia você fala, paz do Senhor. Ele não responde. Então, e quando você vai perguntar o que foi que aconteceu? Eu estava. Problema. Problema todo mundo tem, né? Só que isso não me dá o direito de ficar oscilando entre esses extremos, esperança e desesperança, louvor e lamúria, murmuração, fé e descrença. Eu preciso tomar cuidado para que, mesmo em meio a dificuldades, eu permaneça firme. Mas acontece uma coisa. Em meio à dificuldade, a nossa mente começa a querer nos proteger. Eu dizia esses dias a um irmão que a nossa mente está programada para nos proteger. Inclusive do ponto de vista físico. A mente foi programada para economizar energia. Então, minha mente tem uma finalidade, que foi o próprio Criador que colocou. Ela tenta me proteger. Não é à toa que diversas ações nossas ocorrem por reflexo. Se uma coisa vier em direção ao meu olho, por exemplo, de modo reflexo, eu tento pegar, eu tento me livrar. Por quê? Porque a mente está programada para me proteger, para me defender. Nesse contexto, eu preciso tomar cuidado, porque às vezes a mente, nessa tentativa de me proteger, ela me joga para ficar relaxado. Só que não é relaxamento no sentido positivo. É um relaxamento estranho, porque ela me deixa desanimado. Ela tira de mim a coragem. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai perceber que diversos servos de Deus passaram por isso. Profetas passaram por isso.
ficaram em situações de apatia. Mas nós precisamos tomar com isso, tomar cuidado com essas coisas. A mente, às vezes, nos empurra para certos lugares, como se fosse nos protegendo. É por isso que a Bíblia diz que eu coloco os meus pensamentos e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Porque Ele sim vai fazer o que é melhor. Ele sim vai fazer aquilo que é mais saudável para mim. Jeremias, um dia, esteve numa situação muito difícil. Esteve passando por muitos problemas. Ele estava aflito, esmagado, cansado, oprimido. A nação que ele profetizava estava massacrada por um regime estrangeiro, o que para eles era um absurdo. A situação interna da nação, do povo de Israel, também era caótica. Se ele olhasse para fora, estava difícil. Se olhasse para dentro, também estava difícil. E o que aconteceu é que, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de humilhação nacional, o povo de Israel estava humilhado nacionalmente, nesse contexto de idolatria, nesse contexto de desesperança, Jeremias foi afetado. E Jeremias começou a se deixar contagiar, se deixar contaminar por aquelas coisas que estavam em torno. Porque nós não somos super-homens. Seja pastor, seja profeta, o nome que você tem não lhe torna super-homem nem super-mulher. E Jeremias é um profeta, e Jeremias é alguém que Deus usa, Jeremias é alguém que foi chamado desde cedo para servir a Deus, mas em meio a tantas dificuldades, Jeremias começa a ter problemas. Ele começa a ser afetado e a responder negativamente por conta do que estava acontecendo em seu entorno. Aí é hora de parar, é hora de colocar os pés no chão e correr para o único lugar que é seguro. Presença de Deus. Esse lugar é seguro. Esse lugar tem esperança. Esse lugar tem solução. Presença de Deus. É isso que Jeremias vai fazer. Mas no primeiro momento, Jeremias se sente extremamente afetado. Jeremias começa a ver, está tudo dando errado. Eu estou falando uma coisa, eles estão fazendo outra. E ele começa a não enxergar saída. Irmãos, é claro que o histórico de cada um aqui é diferente. Mas é muito difícil alguém que não já passou por isso. É muito difícil alguém que em um determinado momento da vida não se sentiu sem saída. Mas, de novo, toda vez que isso acontecer, o que a gente tem que fazer é correr para o único lugar seguro. Presença de Deus. A presença de Deus é um lugar sempre seguro. A presença de Deus é um lugar onde sempre encontraremos resposta. A presença de Deus é um lugar onde sempre encontraremos solução. E é isso que vai acontecer com Jeremias. Jeremias vai encontrar solução. Só que, em um primeiro momento, como eu disse, Jeremias começa a ser impactado por aquilo tudo e começa a perder esperança. E quando ele começa a ficar assim, quando ele começa a perceber, porque eu e você precisamos ter filtros, precisamos ser sinceros com as análises que fazemos das coisas que nos acontecem. Às vezes, alguém pergunta como é que vai, e você diz, vai tudo bem, com o crente vai tudo bem. Se for verdade, que bom. Mas se não for verdade, você tem que ter coragem de dizer que não está. Porque se você não tiver coragem de fazer isso, você não vai reagir. E por não reagir, vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que você não vai conseguir sair mais do problema. Jeremias percebeu que a coisa estava dando errado. Jeremias percebeu que não estava dando certo. O que é que ele faz? Ele diz, eu vou trazer à memória coisas que me dão esperança. Porque em torno de mim não tem nada que me dê esperança. Idolatria, mordidão espiritual, o povo está corrompido, o povo está subjugado. Eu olho em torno de mim e não vejo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar dentro de mim coisas que me dão esperança. Vou trazer à memória coisas que me dão esperança. Irmãos, pode ser que você ligue a televisão e tudo esteja errado.
Pode ser que você ligue a televisão e só veja notícia ruim. Pode ser que alguém comente com você só coisas negativas. E quando isso acontece, você é levado a também ficar negativo. Mas o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é que mesmo que fora as coisas não estejam bem, lembre de uma palavra de Jesus. Jesus disse que ia colocar dentro de cada crente uma alegria que ninguém poderia tirar. Você tem uma alegria, você tem algo dentro de você que ninguém pode tirar. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. E se você fizer como Jeremias, se você puxar pela memória, você vai encontrar dentro de você coisas que lhe darão esperança. É isso que Jeremias faz. Mas antes de eu tratar um pouco das coisas que Jeremias trouxe à sua memória, antes de eu tratar disso, eu queria fazer algumas perguntas e fazê-las como se fosse o Espírito de Deus fazendo essas perguntas a você. Eu queria fazer essas perguntas. A primeira é: o que tem ocupado o seu pensamento? Porque a Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que é louvor, tudo que é amável, tudo que tem virtude, que tem louvor, nisso pensai. Tem uma versão que diz: isso ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento deve estar ocupado por coisas positivas, por coisas amáveis, por coisas agradáveis. É isso que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Mas a pergunta que eu estou fazendo, como se o Espírito Santo estivesse fazendo a todos nós, é: nesse momento de dificuldade, o que é que tem ocupado o teu pensamento? Em que é que você se concentra? Você se concentra em Deus ou nos problemas? Você se concentra em Deus ou nas dificuldades? Você se concentra na palavra de Deus ou nas notícias que o jornal estão passando o tempo todo e sempre terríveis? Que Deus nos ajude, que a nossa mente esteja ocupada, que a nossa mente esteja dominada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que essas coisas ocupem o nosso pensamento. Quais são os temas que você tem raciocinado? Você tem pensado em quê? Porque aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está se concentrando, vai definir muito o nosso ânimo. Vai definir muito como nós vamos enxergar as coisas. Se eu só estou vendo coisa negativa, eu vou ter uma tendência de olhar para situações e deixá-las negativas. Também se eu estou abraçando a palavra de Deus, se eu estou abraçando as coisas de Deus, se eu entendo que Deus está no controle, eu vou enxergar positivo mesmo no negativo. Um exemplo, e eu sempre gosto de citar esse exemplo porque para mim ele é extremamente marcante, um exemplo de enxergar o positivo no negativo é Abraão com Isaac. Abraão sobe no monte para sacrificar o filho Isaac. Isaac não sabe, mas Abraão sabe. Foi isso que ele foi fazer. E quando chega um determinado momento, primeiro, lá no pé do monte, quando os servos de Abraão são instados a parar, Abraão diz assim: fiquem aqui, porque eu vou subir com esse menino e vou retornar com esse menino. Isso é muito profundo, irmão, porque ele não estava subindo para oferecer um animal, ele estava subindo para oferecer o próprio filho. Como é que ele diz àqueles homens que vai subir com o menino e vai descer com o menino? Mas sabe o que é isso? É enxergando o positivo, mesmo em uma situação negativa. E quando eles sobem, depois que já estão lá no topo, Isaac diz: pai, eu estou vendo a lenha, pai, eu estou vendo o cutelo, pai, eu estou vendo o fogo. Mas, pai, eu não estou vendo o cordeiro. E, de novo, Abraão olha para aquele menino com a fé que o torna o pai da fé e diz: Deus, para si mesmo, vai providenciar um cordeiro. De novo, Abraão está enxergando positivo diante de uma situação negativa.
Se você tiver Deus no coração, se a tua mente estiver ocupada com as coisas de Deus, você será capaz de enxergar o que os outros não enxergam. Você será capaz de ver coisas positivas em lugares que os outros só veem coisas negativas. Mas isso não é para todo mundo, irmãos. Isso é para os que creem. E esse é um desafio que a Bíblia faz a todos nós. O desafio do crer. O desafio do pensar em coisas amáveis, em coisas afáveis, em coisas de boa fama, em coisas de virtude, em coisas que há louvor. Se minha mente estiver ocupada com essas coisas, irmãos, nas horas certas, também elas vão me ajudar. Porque se minha mente está ocupada por Deus, é Deus que virá a mim nos momentos de dificuldade. Quais são os pensamentos que estão caracterizando a sua fixação de ideias? Essas são respostas que precisam ser dadas. Nos momentos de dificuldade, devemos fazer como Jeremias, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Você deve ser capaz de dar ou de trazer à sua memória coisas que lhe dão esperança. Mas eu poderia perguntar a você, e o que é que lhe dá esperança? O que é que lhe dá esperança? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Lhe dá esperança promessas políticas? O que lhe dá esperança é o rapaz de economia dizer que a economia vai bem? É alguém falar que a bolsa de valores estourou ou que o dólar caiu? O que lhe dá esperança? O que é que traz esperança ao seu coração? Como servos de Deus, nossa esperança deve estar além dessas coisas. A nossa esperança está em Deus. Como diz o nosso hino 300, um hino que eu gosto demais, nossa esperança é a vinda de Jesus. Ou seja, a nossa esperança é o céu. A nossa esperança são as coisas que Deus preparou para nós. Dito isso, me dá esperança ver uma pessoa com fé realizando uma obra. Ver irmãos movidos por fé fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Me dá esperança ver uma pessoa confiando que Deus dará saída. Ele olha e aparentemente não tem saída, mas me dá esperança quando eu olho para um irmão que está em situação de dificuldade e ele diz, eu creio que Deus está trabalhando. Isso me dá esperança. Porque esse irmão está dizendo que Deus ainda trabalha em um mundo onde parece que as pessoas querem nos convencer de que Deus não trabalha mais. Esse irmão está dizendo que ele crê em um Deus que trabalha. Me dá esperança ouvir uma bela música cristã. Mas uma música que fala de Deus, uma música que fala do céu, uma música que fala dos interesses de Deus, e não apenas uma música que fala das coisas que só eu tenho interesse. Me dá esperança ler, lembrar das promessas que Deus fez para mim e para vocês na Bíblia. Ô, irmão, como me dá esperança saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso nos dá esperança. Tem gente brigando para colocar o nome em uma lista VIP. Mas o seu nome, o meu nome está escrito em um livro no céu. E isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Me dá esperança ouvir a voz de Deus. Oh, irmão, como é bom ouvir a voz de Deus. Infelizmente, estão vivendo um tempo que as pessoas já não se preocupam com ouvir a voz de Deus, mas como é bom ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus nos acalma. A voz de Deus nos faz esquecer as outras coisas. E aqui eu me lembro dos apóstolos lá no Monte da Transfiguração. O negócio lá estava tão bom que eles dizem, Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. A coisa lá estava tão boa que eles esqueceram de fazer cabanas para eles mesmos. Porque quando eu estou ouvindo a voz de Deus, quando Deus está falando, os meus interesses desaparecem. E o que aparece são os interesses de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu esqueço de mim. Oh, aleluia. Eu esqueço de mim. E lembro
que grandes coisas Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Quando eu ouço a voz de Deus, é assim que meu coração fica. Meu coração fica cheio de uma paz que nada nessa terra pode me dar. Nada aqui pode me dar. Mas a voz de Deus dá. A voz de Deus dá paz. Em um mundo tão complicado, a voz de Deus dá paz. Irmãos, eu devo preferir ouvir a voz de Deus do que ouvir as minhas emoções. Eu devo preferir ouvir a voz de Deus do que ouvir as emoções dos outros. Devo preferir ouvir a voz de Deus do que ouvir uma profecia que não seja de Deus. Nada pode substituir a voz de Deus na sua vida e na minha. A voz de Deus deve ser a coisa mais importante. Não interessa a outra coisa. Eu devo gostar mais de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, e como eu costumo dizer, eu gosto de brincar, não vou perder a brincadeira só porque eu estou fazendo live, viu, meus irmãos? Antes que vocês me expulsem, eu já vou me encaminhar para o final. No texto que nós lemos, no contexto que aquele texto está inserido, o profeta Jeremias é lembrado de diversas coisas que lhe dão esperança. Eu vou falar rapidamente delas. A primeira coisa que Jeremias é lembrado, misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Deus é tão misericordioso que Daniel disse que nós não lançamos as nossas súplicas firmados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Deus é tão misericordioso que Ele ouve minha voz, meus irmãos. Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez vocês não me aguentem ouvir meia hora. Mas Deus, se eu quiser ficar o dia todo lá conversando com Ele, Ele é misericordioso, Ele me aceita lá. E Ele me escuta, Ele lhe aceita. Talvez as pessoas tenham dificuldade de lhe escutar, de me escutar. Mas Jesus quer lhe escutar. E por que Ele lhe escuta? Porque a misericórdia dEle faz com que Ele me aceite em sua presença. E Ele não só permite que eu entre, Ele faz outra coisa maravilhosa por mim. Ele permite que eu fique. Porque eu não tenho direito apenas de entrar na presença de Deus, eu tenho direito de ficar. Então, a primeira coisa que Jeremias lembra é que Deus é um Deus misericordioso. E isso trouxe esperança ao coração de Jeremias. A segunda realidade que vai impactar Jeremias no que diz respeito à esperança é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, meus irmãos. E a fidelidade de Deus permite que a gente possa descansar nas promessas que Ele fez. E Ele é tão fiel que, diferente de nós, que somos capazes de pagar mal com mal, Deus não faz isso. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então me traz esperança a lembrar da misericórdia de Deus. Me traz esperança a lembrar que Deus é fiel. Me traz esperança lembrar que Deus é um Deus que intervém. Deus permite que coisas aconteçam. Infelizmente, para nós, às vezes, coisas negativas aos nossos olhos. Mas uma segurança que aqueles que servem a Deus têm é que esse Deus misericordioso, é que esse Deus fiel, é um Deus também que intervém. Quando Ele entender que está na hora, Ele vai interferir. Eu não sei pelo que você está passando, como você também não sabe pelo que eu estou passando, mas a segurança que nós temos é que o Deus que nós servimos, Ele não fica assistindo, Ele interfere. O Deus que nós servimos, Ele não fica de braços cruzados, Ele interfere, Ele intervém. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Aleluia. Essa é uma coisa que deu esperança a Jeremias. Outra coisa que deu esperança a Jeremias foi a convicção que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Oh, irmão, como é bom saber que Deus está trabalhando. E Jesus disse isso. Uma certa feita, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Esse Deus que você serve é um Deus que trabalha.
Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, ele diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jeremias teve a sua esperança recobrada, porque ele se lembrou, ele trouxe à sua memória essa realidade espiritual. Deus está trabalhando. Irmãos, e para que eu não me delongue a modo que vocês não me queiram ouvir mais, eu já estou indo para o final, concluindo da seguinte forma. Situações difíceis, todos passam. E passar por elas não é brincadeira. Tem gente que passa com mais facilidade, tem gente que passa com mais dificuldade, mas o fato é que precisamos lidar com dificuldades. O fato é que precisamos entender que o mesmo Deus que está conosco na hora da bonança é o Deus que está conosco na hora da dificuldade. E a certeza que nós temos é a seguinte, que assim como aconteceu lá naquele barco que Jesus estava, quando os ventos começaram a soprar e o mar ficou bravio. Lá, os discípulos, por um momento, acharam que Jesus não se importava. Acordaram Jesus até com uma certa ignorância. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? E a palavra de Jesus para eles foi: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não sabem que é eu que estou no controle? Será que vocês ainda não perceberam que se eu estiver no barco, ele não afunda? Será que vocês não entenderam isso? Então, dificuldades nós vamos passar. Não é fácil passar por elas. Mas o que Deus espera de mim, o que Deus espera de vocês, é que nós sejamos capazes de, nesses momentos de dificuldade, ao invés de nos apegarmos ao que é negativo, que nós sejamos capazes de trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança. E que coisas são essas? O Deus que nós servimos, os atributos que esse Deus tem, as coisas que esse Deus fez e as coisas que esse Deus faz. Lembrarmos que temos todos os motivos do mundo para termos esperança, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Não é qualquer Senhor que está conosco, não. Quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Então temos motivos para ter esperança. Temos motivo para estarmos alegres. Temos motivos para ficar de pé. Finalizo citando o versículo. Lamentações 3, 21. Trazendo a memória. Ou trazer a memória. Deixa eu ver a literalidade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que em nome de Jesus você seja capaz de fazer como Jeremias e na hora da dificuldade lembrar das coisas que dão esperança. Que Deus continue abençoando todos vocês que nos ouviram, que nos acompanharam. Peço perdão por exceder um pouco o tempo que me foi estabelecido. Que Deus continue dando graça, abençoando a vida de cada um e que nesse momento de dificuldade vocês sejam capazes de fazer aquilo que a Bíblia diz, ficar de pé. Sejam capazes de fazer aquilo que a Bíblia diz, manter-se esperançosos. Sejam capazes de fazer aquilo que a Bíblia diz, lembrar que a nossa esperança está em Deus e não aqui. Deus continue nos abençoando. Agradeço ao pastor Pinheiro por esse convite. Sou grato a Deus pela oportunidade que tenho de ministrar, porque isso é a oportunidade de comunicar verdades espirituais a outras pessoas. Deus continue abençoando a igreja, pastor, que está sob os seus cuidados, abençoando também a cidade de Antas, a administração local, e que o Senhor nos ajude, todos nós, a passar por esses momentos de crise, de cabeça erguida, e que é nesse momento que Deus espera que nós sejamos capazes de brilhar, que nós sejamos capazes de impactar, que nós sejamos capazes de fazer
a diferença. E, sobretudo, que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para os irmãos, possam nos olhar e perceber a diferença que Deus faz em nossas vidas e, com isso, sintam o desejo de ser como nós, servos do Deus Altíssimo. Agradeço em nome de Jesus. Pastor João, eu aqui agradeço